Boa tarde aos amigos e amigas. Então, irmão, mais informações. Agora há pouco eu estava comentando aqui. Mais uma vez eu trouxe à tona aí a questão aí da democracia brasileira. Que praticamente ela não existe. A democracia ela é falsa. Ela se falsificou muito mais depois que o sindicato, através da CUT, perdeu força. E aí se constituiu muito mais um regime ditador, irmão, como nunca se viu. E agora a gente está denunciando esse regime pervertido aí, irmão. Onde a democracia que deveria ser estabelecida pelos sindicatos, ou especialmente pela oposição, praticamente não existe para garantir o direito do povo. E aí eles foram brincar com fogo, irmão, isso mesmo. Eles foram mexer com fogo vivo, se rebelando aí, fazendo rebelião de forma especulativa, porque essa rebelião aí que eu estou sofrendo, ela é antiga, irmão. Ela vem já de anos. E agora a gente está ganhando força, irmão. Isso mesmo, esse trabalho nosso está ganhando força. De que maneira? A nossa mente está sendo aberta por Deus, recebendo mais entendimento. E justamente no momento em que eles continuam com a rebelião contra a verdadeira democracia, achando que Deus nunca ia abrir a minha mente, dando-me entendimento para denunciar isso aí, inclusive já exigindo dos eleitores na próxima eleição, não votar na oposição. Isso mesmo, não é só aqui em Bacabal, não, é no Brasil inteiro. Porque essa oposição aí, ela é falsa e traiçoeira como nunca se viu. E se constata, para você constatar isso, irmão, basta você ter um pouco de entendimento o que se trata, o que é um regime democrático. Mesmo falso, mesmo um regime democrático falso, como é o caso desse que opera no Brasil. E essa falsificação praticamente eliminou essa democracia. E aí eles começaram a influenciar a nós, mas com maior intensidade, principalmente agora, nos últimos meses, com o aumento de imposto e tributo. Os crápula nos sangrando de todas as maneiras, para sugar o nosso direito na área financeira. E aí, eles achavam que a gente nunca ia ter a mente aberta para denunciar essa ditadura e protestar, fazer com que o povo proteste na próxima eleição, não votando na oposição. E por que a gente está orientando isso? Para estabelecer um outro tipo de oposição, que, aliás, esse outro tipo de oposição ele vai se originar aqui. Porque eu mesmo já tentei aí estabelecer um grupo aí de político, um partido qualquer, para operar nessa oposição. E praticamente foi esvaziado. Todos os políticos próximos, eles não se apresentaram e negaram a sua ausência para a formação desse grupo. E aí a gente agora está protestando, orientando a todos a não votar em oposição no Brasil, até que se estabeleça uma oposição verdadeira, que lute e brigue pelo direito do povo. E aí vem estabelecer o verdadeiro regime democrático no Brasil. Porque, irmão, esse trabalho nosso
ele traz a verdadeira democracia de Deus. Então, no mínimo, a gente vai exigir a prática e o exercício prático dessa falsa democracia dos homens. Então, como a gente vai estabelecer essa falsa democracia? Primeiramente, a gente vai denunciar a existência de uma ditadura que, inclusive, elimina a falsa democracia e que trabalha para estabelecer ela 3 meses antes da eleição. Isso aí é uma fraude contra o povo, porque praticamente elimina o direito da oposição lutar para garantir o direito do povo. E aí o direito fica à mercê do quê? Dos governos. E se o governo não for misericordioso, ele nem mesmo estabelece esse direito. Você pode ver, irmão, que o direito hoje que é estabelecido para o povo brasileiro, ela vem do governo. A misericórdia do governo Lula. E a gente não pode ficar refém dessa misericórdia do homem, irmão, porque o homem, irmão, ele é falso. Ele pode estar do teu lado hoje, de repente ele sofreu uma descarga de pressão aí, ser manipulado, e amanhã ele já não está mais do seu lado. Então isso aí é um risco para a humanidade, um risco para o povo brasileiro, acerca desses direitos falsos e transitórios que é dado pelos governos. Então é necessário que nós exigimos aí o exercício prático da verdadeira democracia, que é uma oposição forte, lutando e brigando pelo direito favorecido. Então a gente viu ali, irmão, a sangria ali me sangrando ali. Naquele comércio ali, irmão, tem fazendeiro ali. Fazendeiro, pessoas maçônicas, ricas, bem-sucedidas aí no negócio. E aí eles sangram as pessoas pobres, no meu caso, indefeso, e o fazendeiro fica quietinho, por quê? Porque ele está protegido, irmão. Tanto para vender bastante, como também para ter dinheiro para pagar 3 vezes mais o valor do imposto que eu pago. Ele está protegido nessa área. E além do mais, muitos ricos no Brasil não pagam imposto. Eles são beneficiados aí por um acordo, justamente diante dessa pressão que vai contra os trabalhadores, que são mais indefesos do que os ricos. E os ricos se beneficiam com direito inclusive de pagar menos imposto nesse acordo. Porque os ricos têm influência social, mano, sobre as autoridades. Os pobres não têm. E aí eles ficam mais penalizados, o povo pobre indefeso. Quando não existe uma oposição que luta e que briga pelo direito do povo, sobretudo dos menos favorecidos. Então, o reino de Cristo vai estabelecer um grupo de políticos, irmão, isso mesmo, para lutar, para defender o interesse da classe menos favorecida, garantindo o seu direito diante das violações desse direito. Eu estava conversando com uma pessoa ligada aos fazendeiros ali no mercado, né? E ele do lado da oposição, porque essa oposição ela está ligada àqueles fazendeiros lá da cidade deles, né? E aí eu não falei para ele que esse dia ele foi assaltado. Eu não coloquei isso diante dele porque eu não tive a oportunidade. Se foi algum candidato da oposição lá de dar apoio por aquele assalto que foi feito a ele. E quantas pessoas não são assassinadas aí em briga de quadrilha, né? E a oposição, ela não entra no caso, porque todos os males que afetam a humanidade hoje, irmão, ele tem ligação com os governos. A especulação, a pobreza, a violência. Então ninguém melhor do que a oposição para lutar, para garantir o direito do povo.
e estabelecer assim uma democracia, porque a democracia, irmão, ela opera quando dá a garantia de direito às pessoas, a garantia de direito às pessoas, sobretudo as pessoas pobres, as pessoas menos favorecidas. Então esse grupo que a gente vai formar, ele vai ter esse papel de lutar pelo direito dos menos favorecidos, tanto no sentido de ele ter a oportunidade de melhoria financeira, como também na área, por exemplo, hoje a violência maior, ela está na área, nos bairros pobres, porque é uma coisa produzida pelos ricos para poder gerar paz nos seus bairros, isso mesmo. Porque assim como a maldade se concentra nos países pobres, para poder concentrar o bem nos países ricos, do mesmo jeito acontece nos bairros também, onde alguns bairros são privilegiados, não tendo violência, em função de outros, onde se estabeleceu a maldade e a violência.